O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e os repreendeu, e partiram para outro povoado. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos mostra Jesus indo para Jerusalém e os samaritanos que não gostavam de Jesus, isto é, e os samaritanos que não gostavam de Jerusalém, isto é, Jesus estava indo para Jerusalém, Jesus está indo para aquele santuário que é concorrente do nosso. Então, eles lançaram sobre Jesus a antipatia que eles tinham já com Jerusalém. E diz aqui que Jesus não foi acolhido. Diante daquela atitude desrespeitosa para com Jesus, o que é que os Boanerges, os filhos do trovão, Tiago e João, disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para queimar esse povo ruim, esse povo que não presta, esse povo que não quer acolher o Senhor? Percebam que eles estão movidos por um zelo, mas um zelo sem caridade, um zelo sem paciência. Meus irmãos, uma ira descontrolada, ela sai destruindo tudo por onde passa. Uma ira sem caridade, ela se volta não contra o pecado, não contra o diabo, mas contra as pessoas. E não é isso o que a palavra de Deus nos ensina. Isto é, nosso Senhor, Ele nos chama à mansidão, à caridade, à paciência, não a essa ira desmedida e descontrolada. Então já é uma ocasião para nós nos perguntarmos como é que nós temos agido nas nossas famílias, nas nossas comunidades, no nosso trabalho, entre os nossos amigos. Será que os nossos desentendimentos não têm se tornado uma guerra, ódio, desejo de vingança até? Ou você tem orientado bem a ira que existe em todos nós? A ira, repito, contra o diabo e os seus anjos maus. A ira contra o pecado, não a ira contra as pessoas. Pois bem, nós estamos hoje celebrando a memória de um santo que teve isso, que teve que aprender isso. São Jerônimo era também muito colérico, de um gênio difícil, uma personalidade muito forte. E teve que aprender, como disse o Papa Bento XVI, no dia 7 de novembro de 2007, este santo se empenhou a viver o que a Sagrada Escritura ensinava. Sim, porque São Jerônimo é conhecido
pelo seu grande amor à Escritura, já que traduziu toda a Sagrada Escritura para o latim. Então é um grande biblista, apaixonado pelas Sagradas Escrituras, ao ponto de dizer que ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo. Um caminho seguro para conhecer Cristo é o caminho das Escrituras. Pois bem, São Jerônimo teve que aprender a ter um coração manso e humilde como o de Jesus. Mas não foi sempre assim. Imagine, São Jerônimo é conhecido, ele tinha, até trouxe aqui, para vocês verem que não era um homem paciente, mas que teve que crescer naquela virtude. De modo que cada um olhe para si e veja não apenas a paciência. Sim, eu irei falar sobre ela hoje, mas não apenas a paciência, mas as virtudes nas quais você se sente carente e nas quais você precisa crescer. Se trabalhando, se exercitando e suplicando o auxílio da graça. Pois bem, então São Jerônimo não era nenhum expert em paciência. Ele tinha um bestiário, isto é, ele tinha um mini vocabulário para denominar os seus desafetos. Aquelas pessoas com quem ele não se dava nas grandes... As grandes antipatias eram sempre antipatias intelectuais, pessoas de quem ele discordava intelectualmente, com quem ele lutava para dirimir, para destruir aquelas heresias ou aqueles pensamentos dos quais ele discordava. Então, eu não vou dizer o nome das pessoas a quem ele dirigia esses apelidos, porque alguns são até conhecidos nossos. São até santos. Então, não vou citar, não vou dizer o nome das pessoas com quem ele brigava. Eu irei apenas dizer os apelidos. Então, asnos bípedes, isto é, esse jumento de duas patas. São Jerônimo. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Que nós precisamos crescer nas virtudes que eles cresceram. Ele não foi santo por causa disso, tá? Cuidado, nós somos tão ruins, mas tão ruins, que nós pegamos as imperfeições, os defeitos e até os pecados antes da conversão desses santos e dizemos, se ele fez isso, sim, mas ele não se tornou santo por causa disso. Ele não foi para o céu por causa disso. Por causa disso, ele se perderia. Santa Teresinha às vezes dormia na oração, né? Mas não foi por causa disso que ela foi para o céu, tá? E não foi por causa disso que ela se tornou agradabilíssima a Deus. Eu sou que nem São Tomé. Eu tenho que ver para crer. Mas não foi por causa disso que ele se tornou agradável a Deus. Padre, mas eu sou como São Pedro. Eu falo as coisas assim porque eu sou muito sanguíneo. Não, você é preguiçoso, sem vergonha. Você se esconde atrás do temperamento para mascarar a sua preguiça de se trabalhar. Entende? Então não venha com essa história. Você tem que ver isso e dizer, nossa, eu preciso também progredir na graça. Eu preciso crescer na fé. Eu preciso me trabalhar. Eu preciso matar este homem velho que existe dentro de mim. Pois bem, cães furiosos. Fulano é um escorpião, animal mudo e venenoso. Isto é, fala pouco, mas é venenoso. Percebe que ele era fino. Um outro conhecido, fulano, uma ridícula gralha. Uma gralha ridícula. É um galo enfeitado com penas de pavão. Isto é, não é um pavão, é um galo. Não é nada aquilo que aparenta ser. O outro, fulano, é uma víbora. E aí vai. Meus santos, o que é que isso nos ensina? Repito, nós precisamos, como diz o Papa Bento XVI, naquele 7 de novembro de 2007, precisamos fazer como São Jerônimo e aplicar
na vida o que a Sagrada Escritura ensina. E o que é que a Sagrada Escritura ensina? Eu não quero a morte do pecador, mas que ele se converta e viva. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então é isso que nós precisamos colocar em prática e deixar que o nosso coração se transforme. Imagine, Tiago e João, filhos do trovão, que queriam incendiar a cidade para matar aquele povo que não prestava. Depois está lá João, que progride na virtude e no amor. E dizer, filhinhos, Deus é amor. Quer dizer, aquele coração tão intempestivo, tão sem sabedoria e discernimento, aprendeu a direcionar o seu coração para Cristo. São Paulo, que estava disposto até mesmo a matar por causa da fé judaica, do seu zelo, progride na fé. E a gente vê São Paulo dizendo, o amor é paciente, o amor não se encoleriza, o amor tudo perdoa. A mesma coisa, São Jerônimo também vai progredir nessas virtudes, na virtude da paciência aqui, da qual ele era tão carente. Ele vai dizer, palavras suas, nada é mais necessário à vida cristã do que a paciência. Isto, ele tinha contato consigo mesmo. Ele rezava. Ele se via no espelho da santidade. Ele se via em Cristo e via que havia coisas nele que não eram parecidas com Cristo. Ele se contemplava a si mesmo a partir da luz da Escritura. E via que a Escritura indicava um caminho diferente daquele pelo qual ele estava trilhando. E ele precisava mudar. Então nada é mais necessário à vida cristã do que a paciência. Não podemos conservar a caridade sem nem perseverar no bem, sem paciência. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É um pecado que poucas pessoas confessam. E quando confessam, confessam rindo. Isto é, existem coisas... Estou falando de paciência, vou falar agora daquilo que me impacienta. Que me irrita. Existem outras, com certeza, mas duas me vêm aqui à cabeça. Uma me irrita, mas me irrita, essa infinitamente mais. Quando alguém vem e diz que com consciência comungou com pecado mortal. Mas assim, isso mexe as minhas tripas. Não é que a pessoa peque. Isso, eu não fico indignado, fico triste. Que pena, que triste. Vamos lá, mudar de vida. Mas quando a pessoa com consciência que está em pecado mortal, mesmo assim estou na fila da comunhão, isso me enche de uma ira que eu não sei se é santa ou se é desequilibrada ou as duas coisas. Digo, como você sabe que você estava em pecado mortal e você entrou na fila da comunhão? Você está louco? Você é um asno bípede? Como assim? O outro, nem tanto, mas me deixa assim. A pessoa ri. Eu só estou impaciente. Está no confessionário e rindo dos próprios pecados. Quando confessa, confessa rindo. Isto você não tomou consciência de que aquela sua atitude de complacência com a sua impaciência o leva a cometer cada vez mais pecados e o impede cada vez mais de progredir na virtude e na santidade. Nada é mais necessário à vida cristã do que a paciência. Sem ela, não podemos conservar a caridade nem perseverar no bem. Não, outra frase de São Jerônimo, não devolvas ofensa com ofensa, mas vence a ira
com mansidão e perdão. Percebe aqui, aquele homem lá atrás, de quem eu citei o bestiário, aqui reconhecendo que sem a paciência, você não vai crescer no perdão, não vai crescer na caridade. E sem perdão, e sem caridade no coração, nós não iremos agradar a Deus, que nos ensinou a perdoar. Sem perdão e sem caridade, eu vou me danar, eu vou me perder por toda a eternidade. Porque eu vou nutrir ódio, mágoa, raiva, desavença, vingança no meu coração. Então vamos lá, meus santos, hoje, celebrando, recordando este grande santo, este grande Jerônimo, que se nós aqui nos puséssemos a falar nas virtudes e em tudo aquilo que ele foi instrumento de Deus para realizar, nós ficaríamos maravilhados. Mas percebe que existiu algo profundo no seu coração a ser trabalhado. O que é que existe no seu? Pode ser que você não tenha, que você não tenda a ira e a impaciência. Mas quais são os pecados, as imperfeições, os vícios para os quais você tende? Quais são as ervas daninhas enraizadas na sua alma? E você tem se aplicado, olhado para os santos e procurado imitar as suas virtudes, ou fica fazendo aqui e acolá isso? Isto é, pega uma falhazinha de um santo que não por ela se tornou santo e fica querendo imitar. Pois bem, imite a penitência de São Jerônimo, ao invés de ficar pensando, mas ele às vezes falava umas palavras tão duras, né? E aí começa a imitar. Imite a penitência, ele era pele e osso, de tanta penitência que fazia. Uma das imagens que são usadas, né, que é usada para representar São Jerônimo, é um homem, pele e osso, com uma pedra na mão, com o peito em carne viva. Isso ele batia com aquela pedra no peito, fazendo penitência. Tende piedade de mim, Senhor, porque sou pecador. Fez tanta penitência que chegou até mesmo a quase morrer uma vez. De tão não aconselhada uma penitência dessa maneira, mas você vê o zelo daquele homem. Então imitemos o zelo dos santos. Quais são os santos da sua devoção? Você tem de verdade procurado imitar, colocar em prática as virtudes superabundantes na vida desses santos? Ou você fica escondendo a sua preguiça, a sua pouca generosidade, a sua vontade de levar a vida espiritual de qualquer jeito, com a barriga, se escondendo aqui e ali, sem levar a sério de verdade esta palavra de São Jerônimo, como disse o Papa Bento XVI, procurou viver aquilo que ensinava a Escritura. Que nós também, então, meus irmãos, detenhamos-nos à leitura da Escritura, para que, conhecendo-a, procuremos viver profundamente na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.